jóia? Tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos para a nossa primeira aula de língua portuguesa da semana. Lembrando que o tempo para fazer o livro está terminando, hein? Então, quem não fez, por favor, não deixe de fazer, porque é muito importante. É o ponto do trabalho do bimestre. E além disso, gente, é uma experiência ímpar, é uma experiência maravilhosa, né? Vocês poderem ter o livro de vocês num valor tão simbólico, né? Então, ó, corram e terminem logo o projeto de vocês. Tia Débora tá esperando, tá bom? Bem, hoje nós vamos, em língua portuguesa, falar sobre os adjetivos. Tia, mas nós já falamos sobre os adjetivos. Eu estou cansado, careca de saber o que é um adjetivo. Mas nós não vamos falar apenas sobre o adjetivo. Nós vamos falar também sobre os graus de comparação do adjetivo. É muito fácil, bem fácil. Então, só lembrando, adjetivo é uma palavrinha, né, que vai dar característica, vai dar o estado, a qualidade, enfim, de um substantivo. O que é o substantivo? O substantivo é aquela palavrinha que dá nome às coisas. Por exemplo, casa, carro, porta, armário, né? Então, o adjetivo, por exemplo, se eu falar assim, o armário é branco. Qual a característica do meu armário? Ele é branco. O meu armário está velho. Qual a característica do meu armário? Velho. Então, a característica é o adjetivo. Isso daí todo mundo sabe, não sabe? Molezinha, né? Então, ó, vamos fazer a leitura da nossa apostila para a tia Débora poder explicar melhor. Então, a gente vai abrir a nossa apostila lá na página 51 de língua portuguesa. Está quase acabando nossa apostila, hein? Ó, atentos, atenção. Então, estão fazendo as correções? Aquela galerinha que não me manda no privado para corrigir, tá? Façam a correção, tia Débora manda as páginas e aí vocês vão corrigindo. Tia Débora bota sempre lá no grupo, tá bom? Então, ó, vou ler aqui para vocês o que é o adjetivo, apesar de ter acabado de falar. Então, vamos lá, ó. O grau do adjetivo. Você aprendeu no primeiro bimestre que os adjetivos são palavras que descrevem um substantivo, dando a ele uma característica que pode ser uma qualidade, um aspecto ou um estado. Releia essa frase da propaganda do macarrão da Turma da Mônica. Prático, gostoso e divertido. Então, as três palavrinhas aí, elas são o quê? Adjetivos. Por quê? Porque ele é prático de ser feito, ele é gostoso de fazer e ele é divertido. Então, ó, nesse trecho, todos os vocábulos destacados são adjetivos. Então, ó, prático, gostoso e divertido são adjetivos, porque são as características, as qualidades do miojo da Turma da Mônica, certo? E eu acho que todo mundo gosta, né? Então, ó, pois representam características particulares do macarrão que está sendo anunciado. Em um anúncio publicitário, o uso dos adjetivos serve para intensificar características do produto, servindo para chamar a atenção do consumidor e persuadi-lo a adquirir tal produto. Só uma pequena observação. Muitos ainda não me enviaram a folha do desenho da propaganda. Eu estou esperando, tá? Poucos alunos me enviaram, então não deixem de me enviar que eu estou aguardando, ok? Continuando aqui, na tabela a seguir, foram colocados slogans de alguns produtos. Destaque desses slogans os adjetivos, escrevendo-os na coluna intitulada adjetivo. Então, a gente tem que escrever aquilo que dá a característica. Então, vamos lá. Bayer. Se é Bayer, é bom. Qual o adjetivo? Qual a característica? Se é Bayer, é bom. Então, o bom é o adjetivo. Colgate. Sorriso saudável, sorriso Colgate. Então, qual é o adjetivo? Sorriso saudável, sorriso Colgate. Qual o adjetivo? Qual a característica? Saudável. Muito bem. Pepsi. O sabor da nova geração. Então, qual é a característica, qual o adjetivo da Pepsi? Nova, né? É o sabor da nova geração. E a última, sandal, né? Que é o protetor solar. O sol na medida
certa. Então, qual é a característica, qual é a qualidade de o sol na medida certa? É o certa, né? O certa é o adjetivo. Muito bem. Então, ó, dependendo da forma como se quer destacar uma característica de um substantivo, o adjetivo pode ser apresentado em 2 graus. Grau comparativo, que é quando a gente compara, e o grau superlativo, que é aquele grau superior, né? Então, agora, na página 52 e na página 53, nós vamos ver essas diferenças. Gente, é muito fácil. Se prestarem atenção, vocês vão saber fazer, ó, no estalar de dedos. Então, vamos lá. Grau comparativo. O grau comparativo é quando o nome já diz, eu estou comparando. Então, quando eu comparo, ele pode ser igual, né? Superior ou inferior. Muito bem. Então, quando eu falo que é igual, por exemplo, eu posso falar assim: esta bandeira é do mesmo tamanho desta bandeira. Eu estou falando o quê? Que elas são do mesmo tamanho, né? Então, eu estou comparando e eu estou tendo o grau de igualdade. Por quê? Porque elas são do mesmo tamanho. Agora, se eu falar assim, esta bandeira é menor do que este livro. Então, eu estou falando sobre superioridade, né? Ou então eu posso falar assim, este livro é maior do que esta bandeira. Eu estou comparando. Então, o livro ele é superior, porque ele é maior, certo? Assim como eu posso falar que esta bandeira, ela é maior do que esta caneta. Ou esta caneta é menor do que esta bandeira. Quando eu falo que esta caneta é menor, eu estou falando de inferioridade. Por quê? Porque ela é inferior, porque ela é menor. Agora, quando eu estou falando que uma coisa é maior do que a outra, que uma coisa é melhor do que a outra, eu estou falando de superioridade. Agora, quando eu estou falando de igualdade, significa que aqueles itens eles têm as mesmas características, né? Então, eles são iguais, são compatíveis, certo? Então, por exemplo, se eu falar assim, a minha casa é mais bonita do que a casa do José. Então, eu estou falando de superioridade. Por quê? Porque a minha casa é mais bonita do que a casa do José, certo? E se eu falar assim, a minha bicicleta é mais velha, é pior do que a bicicleta do Pedrinho. Então, eu estou falando de inferioridade. Por quê? Porque a bicicleta dele, ela é melhor do que a minha. A minha é ruim, a minha já tá velha, toda enferrujada, né? Então, vamos lá acompanhar a leitura. O grau comparativo do adjetivo. O grau comparativo do adjetivo é usado quando se comparam 2 elementos entre si. Observe exemplos a seguir e ajude a construir o conceito do grau comparativo do adjetivo, completando com os termos dos quadros. Então, nós temos a igualdade, a superioridade e a inferioridade, certo? Então, superior, né? Igualdade quando é igual, superior quando um é melhor do que o outro, quando um é maior do que o outro, e inferior quando um é inferior ao outro. Então, aqui, nós temos o exemplo, certo? Muito bem. Aí, abaixo desse exemplo, nós temos algumas frases. O suco é tão gostoso quanto o refrigerante. Então, se o suco ele é tão gostoso, ele é igual, ele é superior ou ele é inferior? Se ele é tão gostoso quanto o outro, significa que ele é igual, certo? E agora, se eu falar assim, suco é mais gostoso do que refrigerante. Então, se ele é mais gostoso, se ele é mais saboroso do que o refrigerante, ele é o quê? Superior, porque ele é melhor, né? Agora, se eu falar assim, refrigerante
é menos gostoso que suco. Então, eu estou falando de inferioridade. Por quê? Porque o suco, desculpa, galera, porque o suco, ele é pior, né? O refrigerante é pior do que o suco. Então, a gente fez a comparação. Muito fácil, né, gente? Igualdade, superioridade e inferioridade. Aí, lá na página 53, eu tenho assim. É possível perceber que nesses exemplos houve comparação entre duas bebidas, o suco e o refrigerante. Essa comparação mostrou que essas bebidas foram consideradas igualmente gostosas. Depois que o suco era superior ao refrigerante e, por último, que o refrigerante era inferior ao suco. E o grau superlativo? Gente, superlativo é quando ele é gostosíssimo, quando ele é maravilhosíssimo, tá? Quando ele é boníssimo. Então, vamos lá ver. O grau superlativo, o nome já diz, super. Então, ele é super, ele é grande, ele é melhor, ele é maravilhoso, né? Então, e ele é mais intenso, né? Quando eu falo assim, aquela prova estava dificílima. Então, eu coloquei o quê? Um grau, né? Muito maior. Ela não estava só difícil. Aquela prova, ela estava dificílima. Aquela atividade estava complicadíssima. Por quê? Porque ela não estava só complicada. Ela estava complicada ao extremo. Então, ela estava complicadíssima. Ó, o grau superlativo do adjetivo. O grau superlativo do adjetivo é usado quando se quer indicar uma característica de modo muito intenso, né? Quando a gente quer demonstrar, eu amo muitíssimo vocês. Isso é verdade. Então, assim, é intenso, né? É muito grande, é muito forte aquilo, aquele sentimento, aquela dificuldade, né? Então, assim, ele é superlativo. Por quê? Porque ele é muito maior do que o normal. Então, vamos lá, ó. O grau superlativo do adjetivo é usado quando se quer indicar uma característica de modo muito intenso. Há duas possibilidades de usar o adjetivo dessa forma. Observe o seguinte slogan de uma marca de sorvete. É gostoso e faz bem. Podemos utilizar o grau superlativo de duas formas nesse sentido. Nessa frase. Com o auxílio de uma outra palavra, muito, extremamente, excessivamente. É muito gostoso e faz bem, certo? Então, ele não é só gostoso, ele é muito gostoso, né? Esse sorvete, ele é muito maravilhoso, muito delicioso, né? Muito saboroso. Então, ele é melhor do que aquilo, né? Do que nós. Ele não é só gostoso, ele é muito gostoso, ele é gostosíssimo. Que é o exemplo que nós vamos ver aqui, ó. Com o auxílio de uma nova terminação para o adjetivo, o íssimo, porque o íssimo, o érrimo, o ílimo, ele dá aquela sensação de que quando a gente fala, a gente está falando de uma coisa super, de uma coisa mega, né? E aí ficaria assim, é gostosíssimo e faz bem, certo? Agora, aqui abaixo a gente tem uma lista de adjetivos e suas formas intensas. Então, ó, alto, muito alto ou altíssimo. O prédio onde eu moro é muito alto. O prédio onde eu moro é altíssimo. Ele é meu amigo, né? Nós somos muito amigos. Nós somos amicíssimos, né? Nós somos mais do que só amigos. Nós somos amigos quase irmãos, né? Então, aquele bebezinho é baixo. Ele é extremamente baixo. Ou então, ele é baixíssimo, certo? Aquela criança é bela, ela é excessivamente bela. Aquela menina, ela é belíssima, né? A Sofia é belíssima, né? Cheio. Aquele banco, muito cheio. Aquele banco estava cheíssimo, impossível de ficar naquela fila, né? Difícil. Aquela prova estava extremamente difícil. Aquela prova estava dificílima, certo? E fácil. Aquela atividade
extremamente fácil, muito fácil, facílimo. Tirei de letra, fiz tudinho, que eu tenho certeza que é o caso de vocês. E magro? E ó, Gustavo tá muito magro. Gustavo está macérrimo, ou ele está magríssimo, né? E próspero. Teremos um ano muito próspero, né? Ou teremos um ano prospérrimo, que a gente quase não usa, a gente fala muita prosperidade, né? E veloz. Aquele carro é velocíssimo, aquele carro é extremamente veloz, ele é muito veloz, ele é super rápido, né? Então, quando a gente fala no grau superlativo, a gente está falando de uma coisa super. Quando a gente fala do grau, né, do adjetivo, a gente está, ó, comparando, certo? E quando a gente fala do superlativo, né, que é super, a gente está falando que aquilo ali é o máximo de tudo, né? Ou ele é muito, 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 ele é extremamente muito, né? Algum adjetivo. Fácil, não é, galerinha? Aí, nós temos aqui uma atividade na página 54, uma atividade na página 55. A página 56, nós já fizemos, 56 e 57. Então, eu quero que vocês façam muito fácil as atividades da página 54 e da página 55. E também realizem a atividade que vai estar lá na apostila, na plataforma, que é bem facinha. Tá bom, galerinha? Ó, um beijo, outro beijo e outro beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, galerinha!